Bem-vindo à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 4º dia do desafio e hoje nós vamos orar para que Deus guarde a sua relação de toda a tentação e de todo o espírito de adultério e prostituição. Lembrando que neste mundo todos nós somos passíveis de pecar contra o Senhor. A tentação vem para todos. Por isso, não se considere melhor do que o outro, achando que não pode cair em tentação. Mas vamos vigiar e atentar para a palavra de Deus, que diz em Provérbios, no capítulo 7, versículo 25 e 26. Não se desvie o seu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por elas foram mortos. A pessoa imoral, o estranho, como a Bíblia chama, ela fere os sentimentos, derruba o que você tem lutado para construir e por fim traz a morte espiritual. Deus fala e nos alerta que nós devemos ter cuidado com o estranho. A infidelidade conjugal deixou de ser uma exceção para ser uma regra. A nossa sociedade tem aplaudido com o conceito equivocado de que o amor é eterno enquanto dura, e não é bem assim. As relações estão cada vez mais passageiras. Por qualquer motivo, as pessoas são trocadas como se trocam roupas. A infidelidade conjugal é vista como uma conquista e não como um sinal de decadência. Ela é incentivada ao invés de ser combatida. Os frutos da infidelidade conjugal são desastrosos e o fim dessa linha é a vergonha e a morte. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Quem comete o adultério está fora de si e somente aqueles que querem se destruir cometem tal coisa. Devemos ter cuidado com a infidelidade. Ela pode destruir a sua família. A oração, um coração submisso e o poder transformador do Espírito Santo podem operar um milagre quando acontece o adultério. As relações são quebradas, as alianças são rompidas e muitas vezes há um coração que se recusa a ouvir as sugestões do Espírito Santo e esse coração não vai mudar por mais que você ore. Tenha isso em mente. Mas enquanto estiver orando, ore com o coração puro, porque Deus pode sim restaurar muitas vidas. Só que depende muito do outro, porque Deus não é um invasor. Ele bate a porta, a pessoa tem que permitir entrar. A tentação está hoje em toda parte e você será insensato se pensar que a pessoa que você gosta não pode ser seduzido por ela de uma outra forma. A Bíblia diz que os olhos do homem nunca se satisfazem. Se isso for verdade, a tentação é sempre uma possibilidade e você deve ficar atenta. Certas pessoas são tentadas pelo álcool e drogas, outras cobiçam o dinheiro, o poder, outras ainda consideram o vício a pornografia e a imoralidade sexual como tentações irresistíveis. Então, tudo isso, nós estamos suscetíveis aqui nesta terra. Devemos ter o temor do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. O inimigo de nossas almas sabe onde a nossa carne é mais fraca e irá colocar tentações em nosso caminho nos pontos em que somos mais vulneráveis. A questão não é se haverá tentações, mas como iremos tratá-las quando elas surgirem. Eu recomendo que vocês orem em meio a elas, embora a oração talvez não possa impedir o homem de fazer algo que ele esteja decidido a fazer. Ela pode diminuir as vozes da tentação e fortalecer a sua decisão. E ela pode preparar o caminho para que ele faça as suas escolhas de forma correta.
Muitas vezes nós oramos, mas a tentação fala muito mais alto. Significa que a carne está falando mais forte do que o espírito. Então nós devemos pensar que Deus quer que nós fortalecemos o nosso espírito e agimos menos na carne. A concupiscência dos nossos olhos é que nos faz pecar. E quando o pecado entra e é consumado no coração, aí vem a prática. Então todos nós podemos cometer esses atos e nós não podemos fugir se nós não resistirmos. Nós temos que resistir para que o inimigo da nossa alma fuja de nós. A Bíblia diz que Deus não nos tenta. São os nossos desejos que nos atraem para aquilo que nos seduz. São os nossos desejos que nos levam a pecar e a introduzir a morte em nossas vidas. Mas bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus, Ele quer que passemos pela tentação, porque Ele deseja nos abençoar. Ele prova o nosso coração. Mas Ele precisa ver se pode confiar na nossa escolha. Se em vez de seguirmos o caminho da morte, nós seguiremos o caminho da vida. Se nós nos enveredarmos no caminho ou optarmos por nossos desejos carnais, Deus sempre nos dará um meio de fuga. Se quisermos tanto isso a ponto de pedir que Ele nos ajude. Nós temos que pedir ajuda. Se nós não conseguimos resistir, nós pedimos ajuda ao Senhor, porque Ele conhece as nossas fraquezas. A melhor hora para começar a orar sobre isso é antes que algo aconteça. Às vezes já vem um desejo, já vem um pensamento, e aí você percebe que aquele pensamento ruim está vindo, então ore. Jesus nos instruiu a orar para que não entremos em tentação. Ele mandou que nós ficássemos alerta, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Se a pessoa que você está orando tem problemas em alguma área, ore para que ela deseje ter parceiros de oração piedosos, com quem possa compartilhar livremente, prestar contas e receber oração. As pessoas elas precisam de ajuda e em oração nós estamos carregando juntos o fardo uns dos outros. A confissão franca diante de Deus e dos outros faz mais para diminuir o poder do tentador do que qualquer outra coisa. Infelizmente, muitos homens são reservados em revelar o que está acontecendo. Muitas pessoas se fecham e não conseguem dizer aquilo que está acontecendo com ela. Se depois de toda a sua oração a pessoa ainda cair nas mãos da tentação, não culpe a si mesma. A decisão final é dela. Ela escolheu andar na carne e não no espírito. A andar no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos, elas lutam entre si, para que não façais o que porventura sejais o vosso querer. Não deixe de orar por ela. Por mais que as coisas pareçam desesperadoras quando você ceder repentinamente à tentação, saiba que Deus proveu um meio de fuga. E você pode ser o instrumento que ela vai usar para ajudar, que o Senhor vai usar para ajudar o marido, a esposa, o namorado ou a namorada a se encontrar a forma de sair dessa situação. E se não houver problema de tentação no seu relacionamento, seja agradecido a Deus e ore para que continue assim. O que acontece é que muitas pessoas acabam achando que está bem e que não precisa orar. E aí vem o inimigo e ataca repentinamente, porque a pessoa está dormindo. Orai sem cessar. A oração ela deve ser contínua.
Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele está esperando o momento oportuno para tragar, porque a finalidade dele é matar, roubar e destruir. E ele quer destruir o seu relacionamento. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. Com Deus está a fidelidade e Ele tem prazer nisso, por isso Ele quer que nós também sejamos fiéis a Ele. Quantos de nós somos infiéis ao Senhor? Pecamos contra Ele e rompemos a aliança. Então, antes de orarmos por qualquer pessoa, nós temos que estabelecer uma nova aliança com o Senhor, se caso ela foi rompida por infidelidade. O Senhor, Ele nos guardará de todo mal. Ele vai guardar a sua alma. O Senhor, Ele vai guardar a entrada e a saída para todo sempre. É assim, é determinação do Senhor. Deus recompensará, retribuindo segundo o nosso procedimento. Que a promessa maravilhosa para que nos confia, para os que confiam no Senhor em meio ao caos, à prostituição, à infidelidade e à desagregação da família em que vivemos, que essas palavras venham como um bálsamo aos nossos corações. Meu querido, minha querida, confie e consagre a sua casa ao Senhor, para que Ele possa guardar e proteger você de todo o mal. Só o Senhor pode nos guardar e nos proteger do mal. Então vamos orar. Ore para que o seu marido, sua esposa, seja fiel aos votos do casamento, sendo fiel até que a morte os separe. Ore para que seu esposo, sua esposa, proteja o coração contra relações inapropriadas com o sexo oposto. Ore para que o coração dele e dela seja puro e não dividido em seu compromisso com você. Ore para que os olhos e o coração do seu marido, da sua esposa, voltem-se somente para você. Ore para que eles entre você e ele desenvolva uma profunda intimidade e que ele não deseje, nem ela deseje beber de outra fonte. Que a oração de hoje é que nós possamos pedir ao Senhor a proteção para a pessoa a quem estamos orando. Livre de todo mal e guarde a sua alma para não pecar contra Deus. Ore para que Deus proteja a saída e a entrada. Ore para que Deus o acompanhe aonde quer que ele vá, em qualquer lugar que ele esteja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja, onde for, que o Senhor o livre do mal. Ore para que ele volte para sua casa em paz. E no caminho não encontre o mal, para que ele saia dos lugares que desagradam ao Senhor e comece a frequentar lugares que glorifiquem ao nome do Senhor. Ore e repreenda o espírito de adultério, o espírito de prostituição e o espírito da pomba-gira, que tem amarrado a vida de muitas pessoas e trazido destruição no meio de muitos relacionamentos. Olhe para você e veja que você é uma pessoa, um ser humano que tem imperfeições, mas busca a perfeição. Não ache que porque a pessoa veio atrair, que você é menor ou pior. Não. Continue dizendo e decretando: eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa virtuosa, eu sou uma pessoa aceita, eu sou uma pessoa valorizada, eu sou uma pessoa ungida, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa controlada, eu sou uma pessoa alegre e sou vitoriosa. E que o Senhor me proteja dos males deste mundo.
Peça a Deus: Senhor, eu peço-lhe que de todas as forças, o meu companheiro, a minha companheira, resista às tentações que se interpuserem em seu caminho. Tire isso da sua mente antes que possa atingir o seu coração ou transformar-se numa experiência pessoal. Não deixe cair em tentação, mas livre-o do mal como o adultério, a pornografia, as drogas, o álcool, a gula, o jogo, a perversão, a promiscuidade. Afasta a tentação, especialmente nas áreas em que ele é mais fraco. Fortaleça-o na sua fraqueza. Ajude essa pessoa a manter-se erguido como uma fortaleza, que ele possa dizer: não porei coisa alguma injusta diante dos meus olhos, eu aborreço o proceder dos que se desviam, e nada disso me pegará. Ó Deus, o Senhor disse, como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Eu oro para que essa pessoa, a quem eu amo, não se deixe levar pelo poder do mal, mas ele se submeta ao poder de Deus. Mantenha um muro de proteção ao redor dele. Encha-o com seu espírito e guarde essa pessoa de tudo que não vier do Senhor. Ajude-a a cuidar de si mesmo e a ter autocontrole para resistir a qualquer coisa ou pessoa que venha a tornar-se uma tentação. Possa ela detestar o mal, apegando-se ao bem. Eu oro para que ele e ela abandone a situação da tentação. Dê-lhe coragem para rejeitá-las. Ensine-o a caminhar no Espírito, assim como não cair na tentação da carne. Deus, que essas palavras que eu disse também sirvam para mim, que eu venha resistir à tentação, caso ela venha para mim, e que eu possa estar diante do Senhor firme, perseverante, guardando o meu coração de todo o mal. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode tentar. E a ninguém ele tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está atraído pela sedução da carne. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Que o seu coração, que na sua vida amorosa, sentimental, que nos seus relacionamentos seja gerado vida. E para ser gerado vida, deve haver uma renúncia ao pecado. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, justamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Está na palavra de Deus. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens da ruína e a perdição. Não deseje ficar rico e fazer de tudo e ultrapassar as barreiras ditas pelo Senhor por causa do pecado da cobiça. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia,
a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A respeito das coisas que eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e interceder pelas pessoas amadas e por nós, e praticar sempre o bem, porque dessa forma receberemos a resposta do Senhor e a mudança da nossa história. Fique na paz, no nome de Jesus.